Welcome, guys! Esse é o curso Aprenda Inglês Explicando. Eu sou o professor Simval Magnus e hoje nós vamos falar sobre o Book 1, Chapter 6, livro 1, capítulo 6. O capítulo 6 se dedica a falar sobre os artigos em inglês. É uma matéria bem simples, porém que requer alguma atenção. Os artigos geralmente nos trazem três ideias. Ideia sobre o gênero da palavra, ideias sobre a numeração, se é singular ou plural, e a última ideia que o artigo nos traz é sobre a definição ou indefinição, se eu conheço ou não aquilo que eu estou falando. Com isso em mente, vamos ver qual é a diferença do artigo em inglês. Primeira coisa, que o artigo em inglês não expressa gênero. Então não tem artigo de gênero em inglês. Não tem uma diferença entre o e a para masculino e feminino. O artigo em inglês às vezes expressa número, às vezes não. E finalmente, o que de fato faz o artigo é expressar grau. Conheço ou não aquilo sobre o qual estou falando. Vamos começar então pelo que nós chamamos de artigo definidos, quando nós conhecemos a natureza daquilo que nós estamos dizendo. Quando eu digo o carro, eu sei qual carro eu me refiro. Então, os artigos definidos em português são o, a, os e as. Para nossa sorte, em inglês, todos esses caras se resumem com apenas uma palavra, que é the. The. Então, o, the, a, the, os, the, as, the. Se eu quiser dizer o cachorro, the dog. A casa, the house. Os meninos, the boys. As professoras, the teachers. Muito simples. O que vai mudar às vezes é a pronúncia. The, da, de, até para enfatizar algo mais. Depende da pessoa, gente. Novamente, o inglês é falado em mais de 51 países como língua oficial. Obviamente que vai ter várias maneiras de pronunciar a mesma palavra. Dizer não, só se pronuncia assim é uma miopia intelectual. Agora, como toda regra, nós vamos ter sim exceções. E a primeira exceção é que não se usa artigo antes de nome próprio. Um exemplo que a gente pode dar é que em português muitas vezes a gente se refere a um nome próprio com um artigo na frente. O Carlos queria saber e the Carlos. Então, the Carlos. Então não se usa esse artigo the, é simplesmente Carlos. A Luana é minha amiga. A Luana. Então, professor, da Luana. Não se usa artigo antes de nomes próprios. Então, apenas Luana. O Brasil é um país emergente. O Brasil, the Brazil. Não, também não. Porque é um nome próprio. A exceção da exceção seria alguns países, algumas instituições que contêm a palavra union or united. União ou unidos. Então, essa seria a exceção. Daí, nesse caso, sim se pode usar. Quando vocês tiverem antes a palavra union or united. Exemplo maior, Estados Unidos. The United States of America. The United States of America. The United Kingdom. Reino Unido. The United Kingdom. E também exceções pontuais, que daí contrariam mesmo a regra. Não tem nada que nos diga como pode proceder, como the Congo. O Congo. Por que the Congo vai e
The Brazil não vai. Não tem explicação. The Bronx. The Bronx. Brooklyn já não é The Brooklyn, mas sim The Bronx. E também muito usado antes de monumentos, porque daí são entendidos como se fosse uma peça única. Statue of Liberty. Statue of Liberty. Muito bem. Então, aí está o primeiro uso do the. Partimos agora para os artigos indefinidos, que serve para expressar uma palavra que nós não conhecemos ou não sabemos ao certo ou não nos importamos. Eu vi um carro. Que carro era? Não sei. Eu sei que eu vi um carro. Eu falei com uma senhora. Que senhora que era? Também não sei. Eu falei com uma senhora. Não posso te precisar qual. Para um e uma em inglês nós temos o artigo a. Pequena palavrinha. A. Então, se eu quiser dizer um menino, a boy. Um carro, a car. Uma bicicleta, a bike. Algumas pessoas pronunciam esse A como A, assim como é dito no alfabeto. A, B, C. Então, não tem problema. De novo, pronúncia vai de cada pessoa. Agora, como antes, vamos às exceções. E a primeira exceção, na verdade, é uma exceção fonética, ou seja, de som. Quando um artigo a se encontra com uma outra palavra que tem som de vogal, nesse momento se acrescenta uma letra N ao A, e ficando N. Exemplos. Se eu quero dizer um ovo, eu digo a, ovo, egg. Porém, esse som junto, a egg, duas vogais. Vogais é aquela letra que se distingue por passar pela boca livremente. Então, eu estou com a boca aberta duas vezes. A egg. Então, nesse caso, a gente vai colocar um N no A e pronunciar como se fosse uma única palavra. An egg. A elephant vira an elephant. A orange, an orange. E assim por diante. Então, voltando aqui acima, nós podemos dizer que os artigos indefinidos em inglês, uma são na verdade a ou an. E como você já deve ter notado, aqui só pode se usar artigo indefinido a ou an pro singular. Nós também vamos usar artigos indefinidos antes de professar profissões ou ocupações no singular. Ok? Então, se eu disser eu sou professor, três palavrinhas, eu sou professor, I am teacher. Nesse caso, em inglês, eu vou ter que adicionar um artigo indefinido a. I am a teacher. Como se fosse eu sou um professor. Ela é motorista, então she is a driver. Não podemos esquecer da regra anterior, que quando tiver som de vogal, nós colocamos um an. Se, por exemplo, já for o caso, eu sou professor de inglês, I am, e professor de inglês seria English teacher. Então, nesse caso aqui, como tem esse E, an English teacher. I am an English teacher. Pronto, o último artigo indefinido que nós vamos ter é o some, que seria o plural, então, do a ou an. Some.
Ele, na verdade, ele não é só artigo indefinido. Lá na frente ele vai falar sobre pronomes indefinidos, ele também se passa como pronome indefinido. Mas, quais seriam as traduções dele? Uns, umas, alguns, algumas, um pouco de. Até aqui, quando a gente fala em português, às vezes, um ou uma, na verdade a gente está querendo dizer um pouco de. A gente tem que usar o plural em inglês. Quando eu digo, por exemplo, eu preciso de um tempo, eu preciso de um tempo, eu preciso de um pouco de tempo. Então, I need some time. I need some time. O mais comum seria alguns meninos, uns meninos vieram aqui em casa. Some boys came to my home. Ok? Algumas horas atrás, some hours ago. E assim por diante. Então nós temos o seguinte: artigos definidos, o, a, os, as, igual a the. Artigos indefinidos, um, uma, pode ser então o a ou o an em certos momentos, uns, umas, um pouco de, mais alguns, como nós vimos, some. Vamos para os exercícios? Então, vamos com a nossa primeira frase, né? Só lembrando de usar a tabelinha que eu vou deixar aqui embaixo. Então, vamos para a primeira frase. O Marcos dirige caminhão. Primeira coisa, o Marcos, sujeito, a frase está na afirmação, né? Afirmação, Marcos, pessoa, ele, he. Então, linha de baixo, primeira coluna. O Marcos, o, não tem o antes de nome próprio. Então, simplesmente Marcos, ou se quiserem deixar o nome mais bonitinho em inglês, Mark. Mark. Mark, verbo dirigir, sujeito, verbo com S, então verbo dirigir, drives, e caminhão, truck. Marcos, ou Mark, drives truck. Outro exemplo, a minha amiga não dança bem. A minha amiga não dança bem. Fazendo um adendo aqui que eu esqueci de fazer antes, também não se usa artigo antes de pronome possessivo, tá? Antes de pronome possessivo. Segue o baile. Então, a minha amiga, sujeito, ela, linha de baixo, negação, então, coluna do meio, a linha de baixo, coluna do meio, vai dar a minha amiga, sujeito, sem artigo, porque é pronome possessivo, my friend, negação, doesn't, que é para terceira pessoa, dance, verbo dançar, e bem, well. Lembrando que é well, não good. Good é bom, well é bem. Um homem joga futebol. Um homem joga futebol. Quem é esse homem? Um homem é ele. Ele é o sujeito. Ele, afirmação. Então, primeira coluna da afirmação, linha de baixo, a linha do he. Então, a man, verbo jogar, play, porém acompanha um S, plays, futebol, soccer no inglês americano, football no inglês britânico. Eu não quero um ovo. Eu não quero um ovo. Aqui nós temos eu, linha de cima, negativo, né? Então nós vamos ali, negação, então com a linha de cima, eu, I, don't, verbo want, ovo, egg, porém, como nós temos aqui, ó, a egg, esse encontro de duas vogais, nós vamos adicionar um N e pronunciar como uma palavra só. I don't want an egg.
Eu não tenho um amigo. Que coisa mais triste. Que coisa mais triste. Eu não tenho um amigo. É a mesma construção que a gente usou na anterior, só muda o complemento, né? Então, I don't have a friend. I don't have a friend. I don't have a friend. Que triste. Alguns meninos gostam de vôlei. Alguns meninos, né? Sei lá quem são esses meninos, mas são eles. Esses meninos são eles. Então, linha de cima. Então, some boys like, verbo gostar, simples assim. Quem gosta, gosta de, já está incluso de no verbo gostar. Então, é só volleyball. Some boys like volleyball. Eu preciso de um pouco de água. Eu preciso de um pouco de água. Então, afirmação, I need. E aqui, de um pouco de água. Quem precisa, precisa de. Já está incluso ali também. I need um pouco de é simplesmente some. I need some water. Carlos e ela não gostam de jogos. Carlos e ela. Então, o sujeito ali é Carlos e ela, não é só ela, não é só Carlos, é Carlos e ela, que constitui eles. They. Então, linha de cima, Carlos and she. Eles, they don't like games. Ela sabe a verdade. Ela sabe a verdade. Terceira pessoa, she. Então, she. Verbo saber é o verbo know. Afirmação com she tem o S no verbo. Então, she knows the truth. She knows the truth. Eu vejo um elefante. Simples afirmativa. Então, I see um elefante, a elephant. Porém, como aqui nós temos um encontro de vogais novamente, então, an elephant. I see an elephant. Ele é eletricista. Então, tá professando que aquela pessoa é uma profissão no singular. Então, fica he is an electrician. He's an electrician. Última frase. Não precisamos de um pouco de café. Não precisamos de um pouco de café. Quem não precisa? Nós não precisamos. Lembra que em inglês nós temos que colocar sujeito, verbo, complemento. Então, we, negação, we don't. Ok? Verbo precisar, we don't need. O de já está incluso no verbo precisar. We don't need. Um pouco de fica simplesmente com a palavra some. E daí, para finalizar, nós temos we don't need some coffee. We don't need some coffee. Ok, guys. Espero que vocês tenham gostado da aula. Essa é a nossa aula sobre artigos. And see you guys next time. Bye bye.